Seja bem-vindo ao Pod Invest, o meu, seu, nosso podcast de finanças, investimento, educação financeira. E hoje eu tenho uma convidada especial para compartilhar comigo sobre finanças de casal. Tema que tem dado muita repercussão devido ao nosso outro podcast que a gente fez. Sem sombra de dúvida, hoje a gente vai debater temas ainda mais polêmicos. Com vocês hoje eu vou receber a Alessandra Torrente, a nossa convidada. Muito obrigado por ter vindo participar, Alessandra. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, vamos lá aos temas polêmicos do orçamento familiar. Super concordo. E no tema de hoje nós vamos começar com polêmicas interessantes. Por exemplo, vou te contar uma história, Alessandra. Imagine que existe um casal que namorou bastante tempo, estão ali apaixonados, cada um tem a sua vida já pregressa, né? Ele já tem carro, ela já tem casa, e os dois vão unir matrimônio. Os dois vão lá começar a ter uma vida em casamento. A pergunta que eu quero fazer hoje é, na sua opinião, se houverem dívidas anteriores, um exemplo, ele está com o carro financiado lá em 60 meses e ela está com a casa financiada em 360 meses, essa dívida continua sendo individual ou ela passa a ser do casal? Qual que é a sua opinião, Alessandra? Bom, na minha opinião, o casal tem que conversar bastante, né? Entrar num acordo e ver qual que vai ser o regime de casamento deles. Né? A gente tem aí hoje o regime parcial, o regime total e o regime em separação total de bens, né? Então, o que cabe mais ao perfil daquele casal, né? Mas, na minha opinião, tem que juntar tudo, fazer um bolo só, para que ninguém... não tem no casal um mais rico e outro mais pobre, né? Os dois são uma só carne e os dois juntam as dívidas, junta o que junta as dívidas e junta também os recursos, né? Se tá todo mundo rico, tá todo mundo rico. Se tá todo mundo pobre, vai estar todo mundo pobre. Excelente resposta da Alessandra. Justamente ela defende o contexto de que é importante juntar tudo. É na riqueza, na pobreza, vamos levar a sério, né? Na parte da pobreza, na parte da riqueza, né, Alessandra? Faz todo sentido. A minha sugestão como educador financeiro, como economista, é justamente que seja feito levantamento patrimonial. Porque muitas vezes as pessoas, né, os casais, eles têm sim um patrimônio relevante acumulado junto. Todavia, boa parte desse patrimônio está endividado, está numa fase que não é do casal ainda, ele é dos bancos. Então faz sentido você fazer uma contabilidade patrimonial individual para você ter noção de quanto de dívida você vai estar assumindo ao entrar no matrimônio, no relacionamento. O regime mais comum hoje, Alessandra, de casamento é o regime justamente de comunhão parcial de bens, ou seja, a partir do momento que contrai o matrimônio, é o momento em que as dívidas são compartilhadas entre ambos. Então a receita é compartilhada entre ambos, né, patrimonialmente falando, e as dívidas também serão compartilhadas entre ambos. Inclusive, caso eles venham a ter uma prole, venham a ter filhos, né, esses filhos herdam também essa parte patrimonial, tanto que ambos são responsáveis equitativamente. Faz sentido? É isso mesmo, até porque uma vez que eles se unem, né, a primeira conversa, né, digamos assim, precisa ser esse esclarecimento da vida financeira que você vem, né? E essa tem que ser uma conversa bem transparente para que o outro não fique pensando que você veio, digamos assim, com CPF limpo, né? E o Serasa tá lá, bombando de dívida e depois você descobre dívida e tal, porque isso vai interferir diretamente na qualidade de vida do casal. Super concordo com a Alessandra, justamente porque se o casal não há uma discussão pretérita ali anterior sobre como é que tá essas finanças, como é que as coisas estão antes da gente se entrelaçar aqui, a gente vai acabar descobrindo isso num momento muito pior. E esse momento muito pior é o momento em que a gente acabou de passar por uma briga, é o momento que acabou de ter uma discussão, e aí levanta-se essa informação financeira naquele contexto, o que agrava e inflama ainda mais esse relacionamento. Então faz sentido se preocupar antes para entender como é que está esse relacionamento, como é que estão essas finanças, e depois a gente com certeza consegue equilibrar o jogo com uma boa dose de amor, né, Alessandra? Porque você descobriu uma dívida antiga, passado essa conversa inicial, aí é mais um motivo de briga. Né? Exatamente. E pensa num negócio que sempre vai dar briga nos relacionamentos, é dinheiro. Faz parte do processo do ser humano
cuidar do seu dinheiro. E é algo que a gente não aprende desde pequeno. Eu entendo que na educação básica, né, deveria ter uma matéria de educação financeira. A gente, quando adultos, no nosso primeiro salário, a gente não sabe o que fazer. A gente vai priorizar o quê? Realizar os sonhos. Eu quero comprar tênis tal, porque quando você começa a trabalhar, você, né, eu quero melhorar o meu tênis, é a minha prioridade. Então você acaba comprando um tênis, acaba comprando uma mochila, e assim vai indo. E você não tem aquela mentalidade, até porque você não teve conhecimento básico para aquilo, de guardar 10%, de guardar 5% do seu salário, de você investir, você não sabe nem como investir. Então é algo que, ao meu ver, deveria vir diretamente da educação básica. Perfeito. Se houvesse mais educação financeira lá na educação básica, a gente teria menos transtorno na nossa vida adulta. A gente vai descobrir o preço de um boleto agora, com 25 ou 30 anos. Tem gente que até mais tarde vai descobrir o preço que é pagar um boleto. E muita gente não tem esse conhecimento e aí vai lá e casa. Fez 18 anos, casa. Ele não sabe ainda, o casal não sabe ainda gerir o seu próprio dinheiro, digamos assim, direito, entre aspas, né? E aí, quando junta tudo, é um que não conhece o como funciona e o outro também não. Ninguém organiza nada, e aí? Muito problemático isso, né? Principalmente quando eles vão começar as primeiras discussões relativas a isso. Não sabem nem por que estão brigando, nem o motivo dessa briga, né? E aí vem também no namoro, né? Quem paga a conta do jantar no namoro? É o homem ou é a mulher? Comentem aí embaixo. Sobre esse tema faz todo sentido. Ou divide a conta. Inclusive, essa é a nossa segunda pergunta oficial, que é justamente em casais que as rendas são muito diferentes, né? Imagina que vão se casar lá duas pessoas e elas têm proporcionalidades de rendas diferentes. Ele, por exemplo, já recebe lá 6, 7 salários mínimos e ela está recebendo o primeiro, o segundo. Habitualmente são pessoas bem jovens casando, um mais velho o outro, etc. Nesse contexto de proporcionalidade, como é que será a melhor divisão, Alessandra? Você sugere ou você imagina que seja eficiente o quê dentro do casamento? O homem paga todas as contas básicas, independente de qual valor, e a mulher as contas específicas lá da beleza do lar, da manutenção do lar, ou o homem paga tudo e a mulher guarda para ela, o que é meu é seu, o que é nosso é meu também. Como é que fica essa divisão, na sua opinião? Então, aí é um tema bem polêmico, né? Muita gente aí vai comentar. Então, eu penso assim, né? A pessoa que está entrando numa relação ou que, né, que está em busca, né, de constituir família e tal, aquela coisa toda, muitas das vezes vai ter um lado que ele já construiu um patrimônio e ele vai querer proteger aquele patrimônio, certo? Acho que todo mundo concorda até aí, né? Ou 99,9% concorda até aí. Da questão de proteger o patrimônio, porque ele ou ela, né, já vem com um histórico e vai querer proteger aquela parte. Dali para frente é o casal, né? Então, quem ganha mais vai, na minha opinião, precisa absorver mais também. Né? Não seria justo, entramos aqui numa pauta de justiça, de você dividir um aluguel, por exemplo, de R$ 1.000 para uma pessoa que recebe 5 salários mínimos e contra o outro que recebe somente um. Né? Não seria justo o aluguel, energia, essas coisas, não. Eu imagino que proporcionalmente seria mais viável, né? Perfeito. Eu apoio esse contexto justamente da proporcionalidade, porque ele faz com que a gente tenha um critério melhor de justiça relativamente a esse casal, a esse patrimônio. No fim das contas, a gente está falando que vai ser um casal com uma direção só, uma organização financeira só. Então, indiferentemente de quem vai arcar com a maior proporcionalidade, quem é a pessoa que tem mais renda, se é o homem ou se é a mulher, o importante é que eles caminhem na mesma direção financeira, que essa relação dure e que isso seja possível para acumular patrimônio, né? Exatamente. E para que nenhum nem o outro fique com aquele pensamento de que ele é rico e eu sou pobre, ou vice-versa, né? Tem muita gente que está num casamento que tem a ideia de que o marido é rico e ela que é pobre, digamos assim. E o casamento não é para ter essa divisão dentro de casa. Dentro de casa é para ser uma harmonia como um todo.
Concordo plenamente com esse contexto de harmonia doméstica ali. Um outro critério interessante para a gente avaliar, e sendo a nossa própria próxima pergunta, é justamente em relação aos pais, né? É muito comum que os filhos hoje arquem com algumas despesas dos pais ou tenham o sonho ou a intenção de justamente salvar financeiramente a vida dos pais, para que eles tenham um futuro mais digno, uma velhice mais tranquila, e isso é muito notável. Todavia, quando você casa, você ganha mais dois pais, né? O seu sogro e a sua sogra tornar-se-ão seus novos pais. E aí a conta também muda, porque antes você teria que cuidar de mais dois e agora são mais quatro. São quatro pessoas além da sua família que você constituiu. Como fazer essa divisão entre família? Como pensar sobre isso de uma forma que o cônjuge também se sinta confortável e toda a família se sinta confortável nesse contexto? Qual a sua opinião, Alessandra? Partindo do princípio que o casal já se alinhou, já escreveu, colocou ali no seu papelzinho, no seu bloco de notas, qual que são as perspectivas de cada um, né? E nesse sentido, e também em sonhos, em viagens, em orçamento mensal, orçamento anual, uma projeção futura desse orçamento. Então, eu imagino que se você tiver tudo planejado, tudo conversado, não vai ter aquele sentimento de que a gente está ajudando mais o seu pai do que o meu. A gente está ajudando mais fulano do que ciclano. Não vai haver essa diferenciação se tiver tudo planejado, tudo alinhado entre o casal. Concordo com esse raciocínio, porque a família originária, que é o marido e a mulher ali, são eles que vão determinar como vai ser essa forma de ajuda, né? Hoje todo mundo pensa em ajuda financeira ou patrimonial, dar um carro, dar uma casa, mas o simples fato de você dispor de tempo, visitá-los, fazer algumas atividades com seus pais ou seus sogros, permite que você seja uma pessoa que está colaborando com a velhice deles, com um bom envelhecimento deles, né? Não necessariamente é apenas dinheiro. Para complementar a nossa próxima pergunta, ela é também relativa a dinheiro, Alessandra, que é justamente cartões de crédito. Por vezes, a mulher tem vários cartões de crédito, o homem tem vários cartões de crédito, Sim. E aí vem aquela divisão. O homem deve dar um cartão de crédito para a esposa e vice-versa. A esposa deve dar um cartão de crédito para o marido. Como é que a gente faz essa divisão de boa praça de crédito, na sua opinião? Então, pergunta bem polêmica, né? Eu vejo que, uma vez que o casal já tem alinhado o seu orçamento mensal e anual, como eu já falei também na outra pergunta, nesse orçamento ele já precisa estar previsto um valor mensal para compras. E também um planejamento de sonhos. Você quer comprar o quê? A gente quer comprar um carro. Vamos se organizar para comprar um carro? Então, para comprar um carro, a gente vai precisar economizar X por mês durante tantos anos. Então, esse planejamento precisa ser seguido para que consiga-se alcançar os objetivos, né? Então, se você se organizar e delimitar para cada um de uma forma justa, sentar e conversar de mente aberta, para que ninguém se sinta prejudicado. Total sentido. É importante que o casal converse, sim. É natural que um dos dois tenha mais crédito do que o outro, justamente porque são históricos de vidas diferentes, vêm de famílias e contextos diferentes. Então é natural que eles tenham rendas diferentes ao longo da vida, por isso há esse reflexo no crédito. Muito importante que haja uma divisão de qual cartão é para qual objetivo. Por vezes existem vários cartões na casa, mas o cartão da viagem, o cartão que compra compras parceladas de grande valor, precisa ser um cartão específico, que justamente vai acumular mais milhas, vai acumular mais pontuação, vai ter um relacionamento de crédito maior e melhor. Para completar essa nossa próxima pergunta ainda sobre o título de cartão de crédito, é justamente emprestar ou não emprestar o cartão de crédito para parentes. Eita, que esse negócio acontece só uma vez ou outra na vida, né, Aí é polêmica. Só uma vez ou outra isso acontece na vida, que é emprestar o cartão para prima, pro primo, pro irmão, fazer aquela comprinha maravilhosa que ele queria fazer, mas ele não tem crédito para fazer, mas ele sabe que você tem um cartão com 40 mil reais de limite e ele está pedindo emprestado para você. E aí, Alessandra, na sua opinião, emprestar ou não emprestar esse cartão? E se não emprestar, como é que eu vou dizer isso sem magoar o coleguinha? Então, pergunta bem polêmica. Eu quero que comentem aqui. Você já emprestou o seu cartão para familiar ou amigo? Comenta aí se já emprestou e se essa pessoa pagou, né? Vamos fazer essa enquete. Então, eu sou a favor do seguinte:
Uma vez que o casal está alinhado com as suas finanças e tem um limite ali, né, até considerável, o casal precisa se alinhar quanto a essa situação de emprestar. Eu não sou a favor de passar compras para ninguém, seja amigo, seja parente, não sou a favor disso. A não ser que você, volto até no que eu falei no podcast anterior, né? A não ser que você queira doar aquela situação que você queira dar, ou até mesmo que você possa absorver aquele valor. Por exemplo, você comprou um celular para um amigo seu no seu cartão. Mas você só pode comprar aquilo se você tiver condições de cobrir aquele valor. Por exemplo, se naquele mês aquela pessoa não conseguir te pagar, porque lembre-se que ela pediu para você comprar, por quê? Porque ela não tem crédito, certo? Se ela não tem crédito, é porque ela já está com o CPF dela ali, digamos, como o pessoal fala, sujo, né? Já tá lá no clubinho. Então, se ela não comprou, é porque ela não tem o nome dela disponível. Então, você compra se o casal estiver alinhado, você compra se vocês têm condições de absorver aquela parcela no mês, sem lhe fazer falta, né? E no último caso, não empresta. Eu já sou a favor de não emprestar mesmo. E eu não imagino que tenha um jeitinho de você falar sim ou não, se a pessoa ficar magoada ou não. Isso aí é para cada um, como dizem, ema, cada um com seu problema. Se não vai passar no meu cartão, não vai. Show. E segue o baile. Perfeito, simples e direto. Eu não posso emprestar. Não, beijos, exatamente. A expectativa é essa, né? Mas você que está me ouvindo, você que está me assistindo, sabe que às vezes a gente não quer magoar os nossos parentes próximos, as pessoas do nosso círculo social, e faz sentido você tentar diminuir um pouco a frustração nesse momento, né? Principalmente a da pessoa que vai receber um não seu. O brasileiro tem uma dificuldade enorme de aprender a falar não, então demora um pouquinho para aprender. Uma sugestão sempre válida é que você, quando houver esse pedido e você não tiver essa condição de falar não, não tiver essa força emocional de dizer que não vai emprestar, você magicamente sofra um pequeno acidente no seu cartão, quebre esse cartão para pedir um novo, e esse novo limite será bem inferior, já para não emprestar isso. Arrume uma desculpa, mas faça com que essa dívida não caia sobre o seu CPF ou CNPJ, porque depois, se ele não pagar ou ela não pagar, você vai ter uma dificuldade por muitos meses. Esse é um ponto importante, Matheus, porque a gente vem de uma criação ao longo dos tempos aí, né, que é muito difícil a gente dizer não, né? Isso a gente vem adquirindo com maturidade, com o passar do tempo. Às vezes alguém te chama até para sair para algum lugar e você fica com receio de dizer não e pensando não sei em quê, mas, cara, é sim ou não, vai se quiser, empresta se puder, e é assim que segue, né? Faz todo sentido. Toda vez que você aprende a falar não para as pessoas, tomando a sua própria decisão, sendo um ser consciente das suas ações, muitas vezes isso reflete no seu orçamento, reflete nas suas finanças. Acaba sobrando mais dinheiro, acaba sobrando mais tempo, acaba aumentando a sua qualidade de vida, porque você não se permite passar em lugares que você não deveria ir ou em atividades que não têm interesse para você, que você não está interessado naquilo. Isso, e às vezes você vai e acaba indo para um rolê com os amigos, por exemplo, destinados a vamos comer uma pizza. E lá dessa pizza vai para outro lugar, e vai para outro lugar, e vai para outro lugar, e em cada lugar você gasta X valor, e com isso você já vai ficando preocupado e não sabe dizer não. Então, o primeiro momento aí para ter um controle financeiro correto, né, é aprender a dizer não. Concordo plenamente. Aprender a dizer não custa muito barato, viu, gente? Quando você aprende a falar não, as coisas ficam mais baratas para você. E mais leve, né? E mais leve, eu concordo plenamente. No bolso e na mente. Fica muito mais leve. E eu trouxe hoje a convidada especial, Alessandra Torrente, para compartilhar com a gente sobre finanças de casal, que é um tema bastante polêmico, com perguntas difíceis, que eu espero que se aplique à sua realidade, ou que você possa ajudar outras pessoas compartilhando esse conteúdo. Inscreva-se no nosso canal, Matheus Torrente, lá no Pod Invest. Inscreva-se também nas nossas atividades em que a gente fala sobre finanças e investimentos. Conheça os nossos produtos e, por favor, descreva nos comentários aqui a sua opinião. O que você acha de finanças de casal, junto ou separado? Deixa aqui para a gente saber. Um grande abraço e esse foi o meu e o seu Pod Invest.